Olá, boa noite, Deus abençoe a sua vida. Você vai conhecer a história da Estela e da Meire, uma mãe que lutou pela filha, em meio a preconceitos, em meio a problemas, a lutas, como acontece em todo lar. E muitas vezes você se depara com uma situação que você parece impossível de resolver. Mas para esse caso teve jeito a partir do momento que ela tomou a decisão certa e foi até o altar de Deus. Conheça a história dela e nós voltaremos mostrando para você que o seu caso, ele tem jeito. Como é que é seu nome? Estela. E o seu? Meire, Quem lutou por quem? Ela lutou por mim. Mas qual era o problema? Eu cheguei aqui, na verdade, com depressão, ansiedade, mas eu odiava a igreja. Então, eu tinha muito preconceito. Então, ela falava para mim em casa, porque ela já era da igreja fazia um tempo. E ela falava para mim e eu não queria nem saber. Ela falava e eu brigava, eu era muito nervosa. Mesmo estando mal. Mesmo estando mal. Eu fingia que eu estava bem, porque eu não queria que ninguém perguntasse se eu estava bem. Porque o problema da depressão é que você sente um vazio muito grande e você quer preencher aquilo com tudo. Só que nada preenche aquilo. E eu não queria que ninguém perguntasse, porque eu queria aparentar que estava tudo bem, porque me irritava as pessoas perguntando, como que você está? Você precisa de alguma coisa? Me irritava. Então, eu era essa pessoa, irritada, nervosa, ansiosa demais. E aí eu cheguei no meu fundo do poço, mas eu não queria ouvir o que ela falava. Então, ela me convidava, e aí eu brigava com ela, e ela teve um momento que ela parou de me convidar. Ela parou de falar. Eu via que ela agia fé, eu via que ela tinha fé e que ela lutava, e que o que ela podia fazer, ela fazia, mas ela não falava mais para mim. Que estratégia foi essa, mãe? porque assim, bispo, enquanto eu falava, ela se voltava contra mim e ficava mais difícil. Aí ela se perdia mesmo. E aí, vindo na igreja, ouvindo, teve até uma pregação do bispo Renato, que ele falou, para de falar, haja a sua fé. E foi o que eu fiz. Eu comecei a agir, então ela saía para a balada, eu dobrava o meu joelho. Aí eu entregava para Deus, descansava, porque antes eu ficava muito ansiosa. E aí eu falei, não, eu tenho que tirar essa ansiedade de mim. Eu tenho que confiar, eu tenho que pedir, entregar e confiar. Então, eu não vou mais falar. Eu falei para Deus, eu não vou mais falar. Eu vou falar com o Senhor. E o Senhor vai usar alguém para falar com ela, ou o momento certo que eu devo falar com ela. Você trouxe a batalha para o campo espiritual. O campo espiritual, eu trouxe para o altar. O resultado. E aí, quando eu trouxe para o altar, aí a coisa andou, aí a coisa funcionou. Aí ela começou a quebrantar, começou a entender, porque quando eu falava com ela falava, mãe, lá é lugar de gente que eles fazem lavagem cerebral, é gente que é iletrada, eu sou estudada, eu sei, eu entendo das coisas do mundo. Então, não adianta você me falar para ir nessa igreja, porque eu odeio todo mundo lá, eu não consigo ouvir a voz deles. É um monte de gente que faz lavagem cerebral, não sabe o que falam. É gente inculta. O que fez você vir? Na verdade, eu cheia de mim, né? E aí Deus usou uma amiga do trabalho. Então, essa amiga, a gente tinha uma amizade bacana, assim, e um momento do dia ali, ela falou assim, vamos comigo na igreja. Eu falei, mas que igreja que você vai? Na Universal. Eu falei, você vai na Universal? Tão inteligente, você. O senhor vê como que eu era, né? E ela falou, tá bom, então. E deixou para lá. Passou um tempo, aí ela falou assim, olha, vamos comigo, eu preciso muito ir, eu quero ir lá no templo, eu quero conhecer, porque ela não tinha vindo aqui ainda, tinha acabado de inaugurar. Aí eu falei, olha, eu vou com você, porque você é minha amiga, e porque você está pedindo muito, me enchendo a paciência, mas eu não quero. Você com depressão. No fundo do poço. Já não estava conseguindo trabalhar direito, eu dormia muito e que não queria nem acordar, mas não queria dar o braço a torcer. E aí eu vim com ela. E no dia que eu vim com ela, parece que tudo que eu passava, o pastor falou naquela noite. E eu virei para ela e falei, mas por que você falou o que eu estou passando para ele? Ela falou, mas eu nunca vim aqui, eu nem conheço ele. Aí eu falei, não é possível isso. Aí eu falei, tá bom. Se eu dormir, aí eu saí ainda cheia de mim e falei, se eu dormir essa noite, eu vou voltar semana que vem. Naquela noite eu dormi como um neném. E aí eu falei, tá bom, então acho que eu preciso voltar lá. Aí eu fui vindo, mas eu não falava para ela. Como é que eram as suas noites? Eu era tão... Aquele vazio me consumia. Quando eu estava rodeada de gente, eu estava bem. Assim, entre parênteses, né? Eu estava feliz ali momentaneamente, mas quando eu ficava sozinha, eu me deparava comigo mesma.
Então eu não queria, assim, parece que eu tinha que olhar para mim, e aquilo me consumia. Então eu chorava muito e dormia cansada de chorar. Mas E naquela noite? naquela noite não, naquela noite foi diferente. Naquela noite eu dormi leve. E eu acordei e aí eu via cor em tudo. Porque antes eu acordava, via tudo cinza, queria morrer, não queria fazer nada. Mas aquela noite eu dormi e no outro dia eu acordei e falei, meu Deus, mas estava tão bonito o dia assim antes. O sinal. Foi o sinal. Só que eu não falava ainda para ela. Então eu fiquei um mês mais ou menos, acho que vindo nas reuniões e eu não falava. Deus usou uma outra pessoa. A senhora parou de falar, mas estava falando com Deus. Com Deus. Porque enquanto eu falava para ela, eu só escutava negativa. Quando eu falei, chega, eu não falo mais para ela, eu vou falar com o Senhor no altar. Então ela saía para a balada, saía para as coisas, eu não falava mais para ela, não vai, não faz isso, não faz aquilo. Eu dobrava meu joelho e falava, meu Deus, guarda, usa alguém para mostrar para ela que o que ela está fazendo não é certo, que não é esse o caminho, que não é dessa forma que ela vai preencher o vazio. E Deus mostrou. Tem quanto tempo? 7 anos já. O que mudou? Tudo. É como ela falou, a gente não tinha vida, eu não tinha vida antes. Hoje eu tenho vida. Hoje mudou tudo, tudo. Hoje eu posso ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho vida para dar para outras pessoas. Eu imagino que você deve ter visto que não é uma fé fanática, é uma fé inteligente. Hoje, até outro dia me falaram assim, mas você agora só vive na igreja? Eu falei, mas que outra vida que tem? Porque Deus me deu vida, o que eu vou fazer com ela? Eu estou aproveitando ela servindo a Ele. É isso que eu quero para o resto da vida. Então, não tem como viver de outro jeito. Amém. Que Deus abençoe muito mais. Deus abençoe, mãe. Deus honrou sua fé. Nós queremos te ajudar. E neste domingo estaremos realizando mais uma unção rumo ao Pentecoste. Você já tem esse azeite? O azeite de Jerusalém, o azeite de Israel, onde temos feito todos os dias uma unção no alto da cabeça. Você deve ungir o seu familiar, você deve ungir a sua casa, você deve estar sempre em contato com essa unção, porque essa unção tem como objetivo abençoar a sua casa, toda a sua família. Nesse domingo não será diferente, às 9 horas da manhã, na nossa concentração de Fé e Milagres, nós estaremos realizando esse clamor. Veja momentos dessa reunião, quantas são as pessoas que têm sido abençoadas. Uma multidão de gente, você é o nosso convidado. Na oportunidade, traga uma garrafa com água, porque em um momento da reunião estaremos determinando que você venha receber essa cura divina. Ainda que você tenha sido desenganado pela medicina, ainda que você seja considerado como um caso perdido, pode até ser para o homem, mas não para Deus. Vamos então ao momento dessa reunião, que fala sobre essa unção toda especial rumo ao Pentecoste e também a história de uma pessoa que foi transformada por meio da fé. João Batista batizou com água, mas vocês, em breve, serão batizados com o Espírito Santo. Dias de preparação para o dia de Pentecostes, quando algo inédito aconteceria sobre todos os que obedeceram, se prepararam e aguardaram. E essa espera foi recompensada pelo Espírito de Deus. Nesta mesma fé, estes dias têm sido de preparação. Todo início de dia, unge a sua cabeça, determinando o revestimento do poder do alto, e o Espírito Santo virá também sobre você. Neste domingo, o terceiro domingo dentro dos 50 dias, rumo ao Pentecostes, às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Como é que era você, Nicolas, antes de você descobrir essa fé? Bispo, um homem triste, vazio, um homem que era derrotado em todas as áreas, tímido, extremamente tímido, não dormia à noite. E para mim somente o suicídio era a saída.
Procurava em baladas, procurava em bebidas, procurava em festas para encher esse vazio, mas nada preenchia. E eu me questionava, onde que estava Deus? Onde que estava a mudança de vida, de fato? Você não era um homem religioso, historicamente, tradicionalmente? Eu tinha na família, bispo. Eu não me tornei um homem religioso porque eu sempre fui questionador. Eu sempre fui um adolescente, uma criança que questionava, né, o porquê das coisas. E eu não via na vida deles, eu não via dentro deles uma vida. E eu me questionava muito por conta disso. E até que um dia, bispo, eu ouvia falar muito mal, né, da igreja, muito mal da fé que era pregado aqui. E eu comecei a questionar essas pessoas que falavam mal. Né? Poxa, você já foi? Não, nunca fui. Mas de onde que você tira essa conclusão? Ah, eu ouvi falar, fulano de tal me disse. E eu ia até essa outra pessoa, vem cá, fulano, você disse pro ciclano, né, que lá são pessoas que roubam, você já foi? Não, não fui. Então eu via que não tinha uma base real para aquelas acusações que eu ouvia, bispo. E aí um dia, né, num local onde eu estava, eu fui comprar um café da manhã e eu vi na televisão, né, o bispo falando, olha, mais de 5.000 pessoas vêm aqui nesse lugar, na casa de Deus. E eu pensei, poxa, você enganar uma, até que vai. Você enganar duas, você consegue. 3, é um pouco difícil, mas consegue. Mas 5.000? Qual é a desses caras? Eu pensei desse jeito. E chegando à noite, bispo, eu fui novamente para os vícios, né, eu estava numa balada. E aí, uma determinada hora, eu parei em um canto e aí eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu falei, meu Deus, eu daria de tudo para eu sair daqui desse lugar. Me tira disso aqui, me tira dessa vida. E aí eu lembrei, né, vim até a casa de Deus. E eu me levantei daquele lugar e quando deu às 9h30 da manhã, eu estava aqui no domingo. E a primeira coisa, bispo, quando começou a reunião, eu vi a força que saía da boca do bispo, dos obreiros. Eu vi aquela alegria no falar, no olhar, aquela autoconfiança. E o que eu não tinha. E eu olhei e eu falei, poxa, eles têm uma força, eles têm alguma coisa diferente, eu quero isso para mim. E eu me alimentei de cada palavra que foi falado ali na reunião. E logo quando terminou a reunião, bispo, eu corri lá na frente do altar. E tinha um obreiro lá na frente, eu perguntei a ele, vem cá, obreiro, o que é isso que vocês têm? Ele falou, isso o quê? Eu falei, essa força, essa vida no falar, eu quero isso para mim. E aí ele falou comigo, é o Espírito Santo. Eu falei, poxa, mas o Espírito Santo eu compro lá na porta? É uma porção mágica que eu bebo? E aí ele bateu a mão no meu ombro e disse, procura. Eu falei, ok, procura. E dali, bispo, o que me chamou a atenção, eu saí com uma força. E tinha uma pessoa do meu lado, um rapaz do meu lado, eu falei com ele, olha rapaz, eu não sei o que é. É a primeira vez minha aqui nesse lugar, mas eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. E eu dormi, bispo. Naquela mesma noite eu dormi, eu tive paz. E aí na segunda-feira eu gostei tanto que eu voltei e já me batizei nas águas. Então eu mergulhei de cabeça, bispo. E daí eu entendi, bispo, que a solução da minha vida, eu vim para resolver um problema financeiro, um problema de vício, eu vim para resolver um problema de tristeza, esses problemas que eu relatei. E eu entendi que o propósito, que a proposta que estava ali para mim daquele lugar, deste lugar, era muito maior do que resolver um problema financeiro. Tanto que na reunião eu ficava, meu Deus, que lugar é esse? Que lugar é esse? Que coisa fantástica é essa? Eu quero isso dentro de mim. E aí, bispo, eu entendi do Espírito Santo, que era o próprio Deus dentro de mim, era o reino de Deus dentro de mim. E eu sabia que todas as coisas viriam se eu tivesse uma base estruturada. E qual melhor base senão o próprio Deus? Qual seria a base mais perfeita que eu poderia ter se não fosse o próprio Deus dentro de mim? Uma força que me tomou e eu até me emociono que uma palavra na minha mente acabou, meu filho. Eu sou o Espírito Santo que você tanto buscou. Dali, bispo, nasceu o Nicolas forte. O Nicolas teve raiz, cresceu raiz, nasceu o Nicolas forte. O Nicolas que não era mais débil, meio lá, meio cá. E aí, como é que aconteceu? Vocês estão agora hoje casados? Casados. Quanto tempo? 1 mês. 1 mês de casados? 1 mês de casados. Encontrou a Caroline na mesma fé na que mesma a sua? Fé. Na mesma fé, bispo. Fala aí um pouquinho, Caroline. Então, bispo, eu tinha bastante problema para dormir. Eu tinha terror noturno. Eu via vultos, via coisas e um dia essa fé foi me apresentada. E foi me falado o que era o Espírito Santo. Eu tinha até ciúmes, porque eu ouvia falar tanto Espírito Santo, eu falava, Jesus! Sem entender o que era. E eu falei, meu Deus, o dia que eu entendi, eu falei,
eu tô a vida inteira na igreja, orando, mas eu ainda não convenci Jesus a entrar dentro de mim. Que tipo de raiz que eu tenho? Sem ele, eu tenho prazo de validade. Sem ele, eu não tenho nada. E mesmo dentro de igreja, eu tinha insônia, eu tinha terror noturno, eu estava com um princípio de depressão, eu tinha uma doença gravíssima, que era o câncer. Um médico chegou a me desenganar, era um câncer terminal. E eu falei assim, não, eu preciso do Espírito Santo. Sem ele eu tenho um prazo de validade. Deus supriu todas as áreas da minha vida. O sentimental, o espiritual, o financeiro. A gente não serve a Deus por isso. Mas o desafio que foi feito por mim, vai uma semana, porque a gente tem um preconceito. Ele falou, vai uma semana. Se tua vida não mudar, que sua depressão passe pra mim. Que o seu câncer vira o meu. Que a tua vida, tudo que tá de ruim na sua vida, que venha pra mim. E aí vamos nós dois cheirar ali na esquina. Aí eu falei, fechou, você tá falando com tanta certeza? Eu fiquei na dúvida. E eu vim. Não precisou de uma semana. Topou o desafio e Deus honrou, porque a palavra dele não falha. Deus abençoe vocês, muito obrigado. E você não pode ficar de fora. Existe um lugar reservado para você, para a sua família. Inclusive, eu quero fazer aqui um apelo com você, para você que está afastado, para você que muitas vezes se encontra perdido e até sem forças para voltar. Volte. O seu lugar está preparado. Nós costumamos falar o seguinte: quando uma pessoa ela está longe de Deus, quando por algum motivo, um desentendimento, talvez você teve um problema pessoal, talvez você teve um motivo sério para se ausentar, nós costumamos dizer para essa pessoa que o altar está no mesmo lugar, que Deus está de braços abertos. Então o que você tem que fazer é tomar essa decisão, colocar um ponto final nessa dor, nesse sofrimento, colocar uma pedra em cima do seu passado, olhar para frente, porque não vale a pena. Quem perde é você, o mais prejudicado é você. Você está aí nesse momento dando ouvidos a fake news, notícias falsas. Nós tivemos aí o domingo do Vem Ver. Quando uma pessoa ela não tem convicção do certo e do errado, ela tem que conhecer a verdade. Hoje em dia nós temos uma ferramenta tão poderosa que é a internet, que infelizmente muitas pessoas usam para o mal. Antes de mostrar a nossa agenda de maio para você, nós vamos conhecer a história de uma pessoa. Essa pessoa aqui, ó, ela foi vítima de uma notícia falsa, ela foi lesada, ela até mesmo tardou a sua vitória, sua felicidade. E isso está acontecendo com você. Você, por dar ouvido a uma voz estranha, você tem sido prejudicado, e muito, porque o que sucede a você também sucede à sua família. Volte, como essa pessoa, ela conheceu a verdade e se libertou, você também vai conhecer. Meu nome é Carla Roberta de Souza Rolim, tenho 41 anos e sou pedagoga. Meu preconceito com a Universal começou quando o Bispo Macedo foi preso, criou um bloqueio, na verdade. Eu não podia ouvir falar na Igreja Universal porque, para mim, Igreja Universal era um bispo que roubava, que foi preso, então eu não entendia o porquê de ter igreja aberta, sendo que um bispo já tinha sido preso. E por esse motivo que eu não aceitava de ir na igreja, e mesmo com vários problemas, nunca aceitei de ir na Igreja Universal. Enquanto eu tinha esses preconceitos com a igreja, com o bispo, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa totalmente vazia, desequilibrada, eu tinha muita mágoa dentro de mim, era briguenta, não levava desaforo para casa. Até que quando eu comecei a trabalhar numa empresa, fiquei nessa empresa por 6 anos, eu queria me desligar dessa empresa, porque essa empresa começou a me fazer mal. Eu comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ter problema no meu relacionamento, ter muitas brigas no casamento. E assim, não era uma pessoa feliz, sabe? Totalmente vazia. E meu pai, ele bebia, né? Ele tinha problemas com bebidas alcoólicas.
Daí a minha irmã, ela já era da Igreja Universal, ela fez o convite e ela levou o meu pai para a igreja, né? E graças a Deus ele foi liberto da bebida, né? Meus pais, eles são hoje da igreja, são libertos. Daí minha mãe começou a fazer núcleos na casa dela e minha mãe viu os problemas que eu estava passando na empresa, que eu tinha muitas brigas no casamento. Aí ela me fez o convite. No início eu resisti, né? Eu não queria aceitar de ir no núcleo, porque eu sabia que depois ia me convidar para a igreja. E ela já tinha feito vários convites de ir para a igreja e eu não queria, devido, né, às fake news, às mentiras que eu tinha ouvido falar. Daí eu não aceitava de ir na igreja. Mas a minha filha, que estava ao meu lado, quis ficar no núcleo na casa da minha mãe. Aí eu fiquei nesse núcleo. A partir desse dia, eu nunca mais abandonei a Igreja Universal. Depois desse núcleo, eu fui para os domingos, nas reuniões. Comecei a frequentar, me batizei nas águas. O preconceito foi acabando, Deus foi me limpando, Deus me mudou. Hoje eu sou batizada com o Espírito Santo. Antigamente eu era aquela Carla nervosa, briguenta, rancorosa. Hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu tenho amor, hoje eu tenho equilíbrio, domínio próprio, não tenho ansiedade, aquela ansiedade que eu tinha que me fazia mal, que me deixava doente. Hoje eu sou feliz no meu casamento, hoje eu tenho paz, o mais importante. E o Espírito Santo, tudo isso que me dá é o Espírito Santo. A alegria, é um conjunto, ele é completo, né? Ele me completa. Eu faço parte da escolinha bíblica da Igreja Universal, eu faço parte da evangelização, eu amo a obra de Deus. Para mim é uma honra estar servindo ao Deus vivo que eu conheci na Igreja Universal. E você que está aí me vendo, que tem o preconceito que um dia eu tive, vai conhecer uma Igreja Universal, que eu tenho certeza que você vai ter a mudança como Deus me mudou, como Deus me transformou. E como hoje eu tenho a alegria de falar que esse Deus que eu tenho dentro de mim, eu conheci na Igreja Universal. Você então agora vai conhecer a nossa agenda para o mês de maio, onde teremos 2 grandes eventos, o Unisocial no bairro 2000, como também o Mega Dance 2026 no nosso Teatro Municipal aqui na cidade de Guarapuava. E não tem como falar da agenda dos nossos eventos no mês de maio sem já começar com o nosso Unisocial, um evento solidário que acontecerá no dia 17 de maio, às 3 horas da tarde, no bairro 2000. Atenção todos os moradores do bairro 2000, às 3 horas da tarde, no Campo Sintético, nós estaremos aí realizando o evento do Unisocial para ajudar você e a sua família. E nesse evento nós teremos aferição de pressão, corte de cabelo, orientação jurídica, pula-pula para as crianças, kits de doces, algodão doce, pipoca. A banda da FJU também estará presente para que esse dia fique marcado na sua vida e também na sua família. E dando continuação à nossa agenda de maio, nós teremos também o Mega Dance 2026, hein? Será no Teatro Municipal aqui de Guarapuava, e uma dessas poltronas que você está aí agora acompanhando pode ser a sua. Basta você se programar, porque no dia 24 de maio, às 4 horas da tarde, nós teremos o Mega Dance 2026, um evento que ficará marcado por muitas apresentações, prêmios para as pessoas que estarão conosco e muita diversão. Então convide toda a sua família também e venha para o nosso Mega Dance 2026. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão.
Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Neste domingo, às 9 horas da manhã, Rua Padre Chagas, 3.536, será o terceiro domingo rumo ao Pentecoste. No dia 24 de maio, às 9 horas da manhã, essa casa aqui será cheia. E você não pode ficar de fora. Até lá. João Batista batizou com água, mas vocês, em breve, serão batizados com o Espírito Santo. Dias de preparação para o dia de Pentecostes. Quando algo inédito aconteceria sobre todos os que obedeceram, se prepararam e aguardaram. E essa espera foi recompensada pelo Espírito de Deus. Nesta mesma fé, estes dias têm sido de preparação. Todo início de dia, unge a sua cabeça, determinando o revestimento do poder do alto, e o Espírito Santo virá também sobre você. Neste domingo, o terceiro domingo dentro dos 50 dias, rumo ao Pentecostes, às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar.